Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao canal Pitch Sofia. Neste ano, adentraremos em uma nova fase. Abriremos o tema da transmutação sexual, uma nova tônica a qual dá início à nossa segunda temporada, na gnose contemporânea. A transmutação sexual, também conhecida na gnose como segundo fator, segundo nascimento, o grande arcano F, etc., o que seria a transmutação sexual para a gnose contemporânea? Então, Amanda e a todos que nos assistem, para nós iniciarmos, a gente precisa primeiramente olhar para a palavra em si. Então, quando na gnose nós falamos de transmutação, nós estamos falando o quê? De uma transformação. Então, essa transformação, é claro, como o próprio tema já traz, que é algo sexual, nós vamos olhar, né, para esse contexto dessa transformação, dessa energia em si. Então, boas-vindas a quem nos acompanha nesse episódio. E quando fala da transmutação sexual, já dá para se entender que tem essa questão do sexo. E isso remonta até episódios anteriores, quando a gente falou dessa necessária primária, esse equilíbrio dessas energias, do positivo e do negativo, justamente como uma forma de geração de energia. Porque é isso que vai dar essa propulsão para que haja a transmutação, que é essa transformação mencionada, esse refinamento dessa energia. Exatamente, Lincoln. Então, tem essa questão aí do refinamento de toda essa energia, né, que é essa transmutação sexual, até por esse fato, né, que a Amanda trouxe essa nova tônica que a gente vai entrar nesse ano, né, que é justamente entrando nessa transformação, para a gente fazer esse refinamento para chegar à perfeição. E dentro dessa parte sexual é a energia primordial, onde tudo gera, onde tudo se gesta, e por isso a gente fazer essa transmutação da parte sexual para chegar a essa perfeição. Então a gente sabe que é um tema bem delicado, é um tema que a gente vai em etapas, né, e essas etapas vai se aprofundando pouco a pouco, porque não tem como trazer num episódio, né, todo esse contexto. Então aqui a gente vai dar essa lapidada, né, trazendo justamente esse fato de transmutar, de se lapidar e chegar a essa perfeição através da parte sexual. Eu até quero aproveitar esse momento que tanto o Sidney quanto o Lincoln trouxeram, né, dessas transformações, né, em relação às energias, e até para que nós, né, e inclusive os estudantes que nos acompanham, para se fazer uma pergunta: qual é o objetivo de se ter um corpo aqui nesse mundo? Porque nós chegamos nesse mundo e nós, claro, vamos nos adaptando a ele. E essa adaptação, ela é toda instintiva, ou seja, nós vamos levando os nossos choques aí, né, em relação às leis universais da natureza, e chega um momento que a gente começa a se questionar realmente, mas o porquê que eu estou aqui? Porque o pensamento em si, essa parte instintiva, ela busca um sentido para tudo isso. E esse sentido, de uma forma efêmera, ela busca o quê? Um prazer. E esse prazer, é claro, né, aqui nós colocamos o prazer sexual, né, que é um dos prazeres aí que movimenta o mundo. Então esse prazer sexual, ele instiga a fazer o quê? Uma reprodução. Então nós estamos até hoje aqui nesse caminho de buscar esse prazer e ao mesmo tempo dentro da natureza instintiva reproduzindo. Como nós estamos entrando numa nova tônica aqui, tá, mas até quando que vai tudo isso? Aí que nós precisamos olhar para a questão sexual. Tá, será que é só para reproduzir? Então a religião, ela traz, claro, de uma forma velada, que é o nosso propósito aqui, é de desvelar isso. O que tem por detrás de toda essa energia aí que nós temos e que nós acabamos dispensando? Então a transmutação é, né, com esse olhar aí que a gente vai começar a tratar aqui. Exatamente, porque a transformação, ela acontece a todo tempo. Então a gente sabe, né, dentro da evolução tudo se transforma, mas essa transformação que a gente está falando aqui, dessa transmutação, é você trazer esse princípio de toda essa questão animal para transformar nesse homem real e verdadeiro, né, de causa e efeito, e através do que? Da energia primordial, da onde tudo que está aqui veio. É o mesmo caminho, né? Tudo começa, né, nesse
ponto e tudo termina nesse ponto. Tendo essa percepção, como a Horacides falou, e começando a analisar o que move o mundo, se não o sexo, por que essa energia é desperdiçada? O que podemos fazer com essa energia? E aí a gente vem linkando com todo o conteúdo que até aqui a gente vem explanando, né? Justamente dentro dessa parte, onde a gente vai abrir pouco a pouco. Inclusive, perdão, Lincoln, só para eu pegar essa fala do Sidney, inclusive, né, o objetivo em si desse corpo físico, a gente pode olhar como se fosse uma refinaria, onde nós sabemos que o planeta, né, ele possui, a gente sabe que até existem estudos aí que dizem que isso vai acabar se extinguindo aí, que é o petróleo. E o petróleo em si, ele é uma energia que está lá, que é pura, que é aquele piche, aquela coisa grudenta, que de princípio, se olhando de uma forma superficial, assim, não serve para nada. Mas, né, nós sabemos que colocado numa refinaria, ele se transforma. Então, essa transformação é essa própria transmutação no sentido sexual, o que a gente vai trazer? Ou seja, tem a questão, os órgãos sexuais, onde tem esse fogo sexual, que é como se fosse subindo nessa refinaria onde é a nossa própria coluna. E que nós chegamos até a obter aí o que, né, todos nós objetivamos, que é a própria consciência. É válido o gancho de algo que você trouxe anteriormente, quando foi falado desse sentido da vida, que até mencionamos em outros episódios, mas é a partir dessa busca por um sentido da vida que a humanidade ela busca, e é uma busca instintiva, ela busca esses prazeres momentâneos. E aí, nas mais diversas questões. E isso faz com que crie-se um leque imenso de coisas e de possibilidades para que se tenha essas alegrias momentâneas. E quanta energia que ela acaba sendo desperdiçada das mais diversas formas que poderiam ser citadas, mas a gente pode mencionar os hobbies, as buscas incessantes por lazeres e assim por diante, que dentro de uma medida adequada, ok, mas logo eu vivo só nesse hedonismo, nesse sentido da vida, desperdiçando energia. E quem vai pagar o preço, você mencionou do corpo, quem vai pagar o preço é o corpo. Então, quando a gente fala de uma transmutação sexual, nós estamos falando desse olhar interno, dessa criação, até no primeiro momento do corpo, mas com esse link nos pensamentos, para tudo que está criado internamente, nessa arca que mencionaremos posteriormente. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que vai acontecer quando nós de fato olharmos para essa imagem e semelhança de Deus, que é o nosso corpo, esses corpos sutis que nós temos, nós vamos direto ao encontro dele. Exato, até a questão que o Lincoln trazendo, a gente vem trazendo toda essa parte da química, então essa transformação, dentro até da tabela periódica, ela vem dentro de todos os elementos, é uma transformação de elementos, onde a gente precisa fazer o quê? Refinar para voltar ao estágio primordial, lá no início de tudo. Então, da mesma forma, a gente sabe que essa fonte, né, ela é uma fonte que alimenta o mundo todo. Ela rega céus, infernos, tudo que se tem é regado através dessa energia. Então, essa energia, ela está no ato aonde ficamos mais próximo de onde viemos. Viemos do sexo. Então, quando o homem e mulher estão conectados, quando o homem e mulher estão juntos, é o mais próximo fisicamente que chegamos da parte do nosso nascimento, do nosso princípio. Perceba isso, que é algo muito profundo e muitos não analisam e não trazem essa questão de olhar, de analisar essa questão sexual. E como o Lincoln falou, aproveitam simplesmente pelos prazeres, né, e sem olhar as consequências. E as consequências de tudo isso a gente está colhendo aqui, né, olhando no contexto geral do mundo como está.
E a própria transmutação sexual dentro da gnose tem outros nomes, né? Como segundo fator, segundo nascimento, grande arcano ZF, entre outros. Poderia explanar melhor sobre o que significa o segundo fator? Então, o segundo fator, né, é o da transmutação sexual e até porque o segundo fator. Eu vou trazer até num contexto aqui a própria semente, né, que para ela nascer ela precisa morrer. Ou seja, morrer o quê? Precisa tirar aquilo que tem de ilusório, né, que é essa parte mais ainda de algo não transformado para se transformar em algo novo. Então, quando adentra-se no segundo fator, aí já traz o quê? Uma energia diferente. Então, esse é o segundo fator. E até mesmo porque na transmutação sexual vai se obtendo uma energia. E se não fizer uma eliminação, no caso da gnose dos pensamentos, quem vai aproveitar essa energia são os pensamentos. Então, ele se enquadra como segundo fator. Aí já dentro da segunda parte que você colocou ali do segundo nascimento, daí já é eu eliminando, fazendo essa autolapidação, tirando essas toxinas, vamos colocar assim, para quê? Para que nasça algo novo dentro de mim. Então isso vem a ser o segundo nascimento. A relação ao arcano, né, que já se coloca, daí já é algo de se fazer até um... Vou pegar aqui uma contextualização em relação à própria arca, aonde é feito um resgate. Então, onde nós vamos transformando todos esses pensamentos, né, em consciência diante aí do segundo fator, né, que é essa transformação, para que eu mesmo me salve, não fique aguardando alguém, né, fazer essa salvação. E até porque, se percebemos, estamos todos mortos aqui e precisamos realmente nascer, porque o verdadeiro nascimento é do espírito, né? Da carne, se nasce carne, carne é, e do espírito, que é esse segundo nascimento, é através dessa transmutação sexual, que é toda essa energia do fogo, é essa energia do espírito, que traz toda essa conotação que a gente vai entrar, né? Então esse é o segundo nascimento, realmente o que vale, né? Porque aqui estamos nesse mundo, dentro das ilusões, através dos prazeres, e é isso que o Aristides falou, que precisa eliminar toda essa casca dessa semente para que se nasça realmente o germe real de cada um. Dentro dos arcanos, é bem interessante até que o Aristides trouxe o arcano, que vem de arca, dos arcanjos, que está toda ela através da nossa coluna, aonde a gente vai trazer essa arca aqui para cima, porque literalmente é impossível colocar todos os animais dentro de uma arca. Mas se você observar dentro dos estudos que todos os pensamentos, positivo e negativo, feminino e masculino, toda essa questão de casar essas duas partes, positivo e negativo, todos os casais, todos os pensamentos, eles vão sintetizando e essa tua arca vai salvar essa semente. Aqui tudo que está na arca realmente está, né, no real e não no ilusório. Então dá para se fazer, né, um apanhado geral, não levar no literal e pegar o simbolismo, como a gente bem colocou em outros temas já mencionados. E uma vez até que foi mencionada a semente, a gente pode ver um exemplo disso na natureza quando você vai fazer uma poda da parreira, uma poda da uva. Porque se você não faz essa poda, que aqui significaria essa eliminação, esse primeiro fator, essa poda desses ramos que estão comendo essa energia, que estão tirando essa energia, até vai ter cachos de uva, só que vão ser uvas não comestíveis, não vão ser agradáveis. Quando nós falamos do primeiro fator, que é essa morte, é justamente fazer as podas daquilo que rouba a nossa energia, que rouba a energia dos deuses, a questão do Prometeus, né? A questão até do próprio Lúcifer, que está roubando a energia dos deuses e dando para os homens. São todas essas coisas que nós precisamos refinar. E aí, com a transmutação sexual, que é esse segundo fator, aí eu tô voltando toda essa energia justamente para essa questão divinal, para despertar, desvelar essa consciência. Do contrário, se eu não trabalho a eliminação, eu estou criando energia, mas eu estou dando essa energia para os pensamentos.
E aí eu tô tendo grandes percas de energia nesse sentido. E não é demais mencionar desses fatores a questão do terceiro fator também, que é esse sacrifício pela humanidade, ou seja, quando eu tenho conhecimento do primeiro fator da morte, pratico a transmutação sexual, então eu transmito esse conhecimento para as demais pessoas, esse sacro ofício, doando essa luz para os demais. E até complementando isso que o Lincoln trouxe, nós falamos sobre o objetivo de você ter um corpo físico. Então, quando nós falamos de semente, até se nós, né, fizermos uma analogia da própria semente, a própria mente. Então, nós aqui com os dois hemisférios, é como se fossem dois cotilédones, onde se precisa de uma energia, né? É como se a nossa coluna fosse essa radícula, essa raiz da semente que você precisa de energia para que ela germine. Então, essa transmutação vai fazer com que isso aconteça. E para quê? Para que nós usemos esse corpo, claro, de uma forma coerente aí com, né, os ensinamentos, principalmente dentro da gnose, e conquistemos aí essa autorrealização. Que é até bem colocado, porque a finalidade dentro da gnose contemporânea é justamente buscar essa perfeição, essa energia, como o Lincoln falou, podar essas partes para que o fruto, né, ele dê em abundância. Porque senão você deriva todos os pensamentos, eles vão aproveitar dessa fonte, e dentro desse contexto eles acabam que minando essa energia e você não tem energia suficiente para fazer esse trabalho. E dentro desse contexto, então, da gente pegar essa energia, a gente vai lá na alquimia dos medievais, onde os alquimistas, né, dentro da fantasia, você vê lá as pessoas, né, aqueles velhos com barbas longas fazendo experimentos, mas esse laboratório é dentro de cada um de nós. Nós somos alquimistas. Nós temos todos os materiais para fazer essa transformação do chumbo em ouro, que é pegar toda essa questão dessa energia, fazer essa lapidação, né? Pegar todos os elementos, encontrar a fonte da juventude, porque aí o que acontece? O corpo não perece mais porque a energia está sendo suficiente e tem sobra de energia para dar suporte a esse corpo físico que o Horácio citou. Porque ao contrário, só vamos gastando energia e não se recupera. Não se tem esse ensinamento para saber da onde gera e como podar todas essas questões, que é o primeiro fator. Aliando isso, a gente vai chegar, claro, no terceiro, que é levar isso para que todos aproveitem, né, e façam o uso de forma consciente dessa energia toda. Não é demais também, dentro disso, a gente mencionar que a transmutação sexual, o grande arcano, também é chamado da fonte da vida. Tanto que é uma citação bíblica que fala: a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Essa fonte da vida nada mais é do que a transmutação sexual. Porque, primeiramente, que ela se a gente está falando de energia de criação, a gente está falando da questão sexual, está falando desse sêmen, e ele é gratuito, realmente ele é gratuito. E uma vez tomando dessa fonte, nunca mais sentirá sede, é o que é citado. E aí você vai entendendo todo esse simbolismo do que é isso tudo, né? É diretamente a transmutação que a gente está aqui mencionando. Por isso o sentido da vida ele vai ser vago, porque mesmo que inconscientemente, é o homem está buscando Deus, e até mesmo buscando ser Deus nesse sentido da vida, só que ele está buscando fora, por isso que é um sentido. Enquanto não for esse objetivo, ele vai morrer tentando e não vai lograr êxito. Em episódios anteriores, a gente estudou sobre o mito da criação, né, no qual a gente menciona a necessidade de buscar compreender todo esse conhecimento em volta das mitologias. E qual a relação desse tema com o mito da criação? Então, é totalmente interligado, porque as mais diversas culturas que por esse planeta passaram, elas derivam de uma mesma fonte.
Então, por mais que a gente tenha uma variedade de culturas, cada qual, dentro do seu contexto, com os seus objetos, os seus materiais, aquilo que está à sua volta, busca explicar a criação. Então, a gente vai ver culturas, onde hoje é o México, onde vão falar sobre o mito da criação através do milho, porque era algo constante para eles. Então, eles vão buscar histórias a partir disso. Mas o que nós precisamos fazer enquanto estudantes, dentro do mito da criação, seja qual for, e a gente pode tomar como base Adão e Eva, né, por conta do cristianismo, é ir além desse sentido figurado, porque se a gente levar ao pé da letra, nós não teremos nenhuma compreensão. Porém, sempre nesses mitos criacionais, a gente vai ver pontos em comum, que são forças, são energias, é essa questão dessa deidade, sempre numa questão do positivo e do negativo, dessa força masculina, dessa força feminina. Quando nós nos colocamos como estudiosos no mito criacional, enxergando isso, olhando para a questão sexual, inclusive, porque falamos de Adão e Eva, essa saída do Éden, desse estado de consciência, ele advém dessa queda sexual, aí nós temos um ponto de partida para sairmos das histórias e, de fato, sintetizarmos. Então, tem tudo a ver com o mito da criação, uma vez que está atrelado à questão sexual. Exato, e de fato, né, porque se diz que saímos do paraíso, né, pegando o mito da criação de Adão e Eva, de mãos dadas, né, Adão e Eva, e para voltar da mesma forma, é essa síntese que a gente precisa fazer, esse positivo de ser negativo. Então, toda essa história do mito da criação, ela está toda relacionada, desde o primeiro ponto, aonde parte o sexo, né, que é a questão do sexo ali que vem fazendo essa divisão, e multiplicando, e trazendo toda essa ramificação das raças e tudo que a gente encontra e a gente tem estudo aqui, foi tudo a partir desse ponto, através desses dois estados, positivo e negativo, onde vem todas as leis, vem abrindo toda a questão dessa demanda que a gente entende. Então está totalmente, né, ligado ao mito da criação, desde que consigamos observar, como o Lincoln falou, a simbologia, e não ir na parte literal, que aí a gente não consegue extrair nada. E até pegando por base, né, até o que tanto quanto o Lincoln quanto o Sidney falaram, né, quando nós falamos de energia, nós estamos falando aqui de polos. Então tem um polo positivo e o negativo, que gera uma outra energia. Se for olhar no contexto de reprodução, né, tem o homem e tem a mulher. E uma coisa assim que é interessante da gente colocar aqui, que a própria parte científica, quando se fala, a própria eletricidade, assim como a gente sabe, quando se fala do próton e dos elétrons, então também se cria energia. Então, esse positivo e negativo agindo. E até num princípio científico, quando se fala de leis, né, pegando Newton, ele traz a lei da inércia, né, dentro das 3 leis ali, da inércia, aí ele traz uma segunda lei com uma superposição, ou a dinâmica de forças. Ele está dizendo o quê? Positivo e negativo. Onde essa inércia é colocado como algo que é o Éden em si, falando da criação, está tudo certinho, está tudo tranquilo. Mas a partir de uma instiga, claro, a gente vai trazer isso de uma forma sexual. Olha, mas você pode ser maior do que isso. Então, dentro desse Éden, né, pegando Adão, opa, tem alguma coisa a mais. E essa instiga, claro, ela é trazida a quem? A Eva, que é o feminino, que é esse negativo, que é onde é oferecido uma maçã. Claro, a gente aqui, como estudantes de gnose, então não olha para essa maçã de uma forma literal, a gente sabe que é o sexo, é a serpente oferecendo o prazer, e a Eva, claro, junto com Adão ali, eles cometem uma infração, que aí adentra na terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Então, se nós olharmos para o mundo, né, as pessoas falam assim, o que movimenta o mundo? A gente vai dizer, claro, que muitas pessoas falam, é o dinheiro, não, é o sexo. E são as ações e reações
que fazem esse movimento do mundo através do que? De energias. Onde é um acerto de contas aí que nós precisamos fazer. E aí que nós aqui trazemos esse olhar para a transmutação, porque daí nós vamos sintetizando isso tudo, ou seja, nós vamos voltando para esse princípio, só que agora com uma consciência. Até esse ponto da serpente, que é o desejo que instiga a ser maior que Deus, ou ser como Ele, porque a criar, está instigando a criar. E cria fora. Então, nossa, quanto poder eu tenho para criar várias coisas. E dá aquela sensação de ser Deus. Só que, por outro lado, eu tenho que sustentar depois tudo aquilo que eu criei. E vai chegar um momento que, pela falta de energia, não vai dar conta. Isso remete, inclusive, quando foi mencionado Fibonacci, da sequência de Fibonacci, que vai se abrindo justamente nesse sentido. O homem, ele vai criando, inclusive começa, se a gente for ver a sequência mesmo dos números, começa 1, 2, 3, e assim vai ampliando. Só que chega um momento que vai precisar voltar para esse núcleo, voltar para a criação. Só que esse voltar significa olhar tudo que eu criei, sintetizar, e essa síntese é que vai gerar essa consciência. Porque essa volta, o que seria essa volta? É a autoanálise, é a observação de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu criei, sintetizando, e com o auxílio da transmutação sexual, com essa energia que eu crio, para justamente essa queima. É legal, é interessante que você citou, né, da parte dessa energia. Na juventude, a gente está com energia em abundância. Então, como o Lincoln falou, aí você tem que sustentar tudo aquilo que você está criando na juventude, porque você vai envelhecendo, como você não retém essa energia, não transmuta essa energia, você vai gastando torpemente, vai chegando a idade, não você tem mais aquela questão jovial, aquela sede, aquela energia, já gastou. Então, o que você vai se degenerando a semente. Ao contrário, quando você entende isso e preserva essa energia da juventude, ela fica perene, do início ao fim da sua vida. E isso é quando você consegue entender, trabalhar e usar essa energia para gerar mais energia. Aí entra a fonte da juventude eterna, porque daí você nunca vai ficar com defasagem ou perda de energias, envelhecendo pouco a pouco e morrendo, porque você vai ter uma fonte que se revigora a todo instante. Um moto contínuo dentro de nós mesmos. Eu quero pegar 2 pontos aí disso que tanto o Sidney quanto o Lincoln falaram, e uma é totalmente ligado à questão da energia. Então, quando nós falamos de energia, nós estamos falando o quê? De eu me manter ativo. Se eu estou gastando essa energia de uma forma desequilibrada, o que vai acontecendo? Eu vou entrando aí num cansaço. Então, essa mente ela começa a querer desistir muitas vezes daquilo que ela está fazendo. E se nós conseguirmos manter essa energia, claro, a gente vai manter um foco muito maior. Então, a própria imunidade nossa, ela está atrelada a essa energia. E como nós estamos falando aqui de energia sexual, é claro que se eu souber lidar com essa energia, provavelmente eu não cansarei, eu não adoecerei e eu provavelmente também manterei aí um foco bem maior naquilo que eu estou fazendo. E se eu desgasto essa energia, o que acontece? Eu começo a adoecer de alguma forma. Por quê? Porque eu não vou ter energia para lidar com aquilo que está acontecendo comigo. Se uma pessoa ela tem energia, né, vou pegar até um próprio vírus, ela consegue ter um controle sobre esse vírus e fazer até com que esse vírus não se manifeste numa forma física. Então esse psicossoma nosso aí que é importante ter se olhar, né, dessa maneira. E outra questão até que o Lincoln colocou em relação a esse domínio que alguém desafia Deus, no sentido assim, de querer ser maior, eu até me recordei lá de Atlas, onde Atlas ele quis, de uma forma, claro, mentalmente se falando, tomar o Olimpo. Ele quis chegar lá e dizer, olha, esse aqui é meu, ou seja, eu quis pegar o céu assim, sem
fazer um trabalho alquímico, como a gente está trazendo aqui. E o que Zeus fez? Ah, você quer ter um céu para você? Então pegue um mundo para você. Né? A punição dele lá foi o quê? Carregar o mundo nas costas. Claro, a gente está falando aqui desse mundo onde você quer ter uma criação tua e governar, então governe a si mesmo. Então, como que nós vamos conseguir fazer isso? Tão somente através de uma transmutação sexual. É interessante porque agora, com a tua fala, consigo perceber realmente essa questão do Atlas estar carregando o mundo. Seria então essa própria mente? Exato. Você quer ter um céu, governe a terra. Mas é propriamente em si. Daí parte do princípio que agora que eu tenho esse conhecimento, eu tenho que começar a andar com essas próprias pernas, né? Que eu consiga renovar, revolucionar tudo isso que um dia eu já criei. Agora tá retornando. Né? Inclusive que de uma forma breve, mas só para também contextualizar aqui, o próprio Prometheus, né, como foi trazido até pelo Lincoln no momento ali, que roubou esse fogo. O que é roubar esse fogo? É de alguém que também quer se tornar um deus ali, só que ele é punido porque ele precisa transformar isso dentro dele. Daí quando ele é punido lá, acorrentado, olha para a parte da mente, inclusive, ou seja, volta na questão terra, né? Domínio à natureza. Isso tudo é instigante porque, né, trazendo esse contexto, Horácio fala por que temos esse corpo, né? Por que viemos aqui? É justamente porque, assim, toda divindade, ela coloca uma semente, imagem semelhante, para que todo mundo chegue e alcance, né, a maestria de, como Atlas queria ter um céu, então carrega todo esse mundo, a semente está aqui, e você fazendo o teu trabalho, você terá teu céu. Então todos esses problemas que tanto reclamamos, que tanto falamos no dia a dia, é esse mundo psicológico onde a gente tem que dar conta da população interna nossa. Aí a gente conquista, né, de fato, esse céu. E é perceptível, né, o quanto esse tema é amplo e, pelo que eu percebo, ele liga-se inteiramente com o assunto estudado aqui sobre a dualidade. Existe de fato essa relação? Você poderia explicar isso melhor? Sim, com certeza. Então, como a gente falou desde o mito da criação, né, ele vem trazendo essa dualidade. Então, dentro da dualidade, como a Aracides falou da geração de energia, precisa ter o positivo e o negativo. Precisa ter toda essa questão dos campos, norte e sul. Precisa ter toda essa imantação para gerar energia. Então, dentro dessa dualidade, a natureza ela se procria através desses dois fatos, né, desses dois polos. Então, tudo está conectado a essa dualidade. Aquele que já entendeu, ele começa a fazer o quê? Captar esses polos, sintetizando todos eles e transformando em energia. Aí entra até a arca, que a gente falou, que é trazer todos esses casaizinhos, positivo e negativo, norte e sul, fazer toda uma condensação para chegar à perfeição através da transmutação sexual que a gente vem citando aqui. Então, desde os primórdios, onde chegou lá o desejo, que fala que Adão tinha uma esposa primeira, que era Lilith, se olhar assim no literal, não tem fundamento, mas internamente começou a aflorar a questão do desejo, que era Lilith, fazendo com que ele fosse até chegar a esse ato e pelo desejo ele entrar no sexo, entrar na dualidade, fazer toda essa criação, agora como Atlas, dar conta desse mundo, extrair tudo isso numa síntese e ir rumo ao céu. Fecha bem certo com esse episódio que a gente comentou e falou. E aí, muito bem mencionado a questão de Lilith, porque você percebe essa descompensação, porque tem um excesso dessa questão da natureza, ou seja, dessa energia da criação, do polo feminino, nesse excedente criando. Porque eu estou cedendo a esses desejos de alguma forma, né? Essa Eva interna, recebendo esse instigamento. Quando a gente traz, você colocou a dualidade, primeiro num sentido de equilíbrio, ou seja, nós vamos precisar equilibrar essas energias dentro de nós para que nós até criamos, mas com consciência.
Ou seja, que as nossas criações elas sejam voltadas para Deus. O dízimo já comentado aqui em outros momentos, mas que as minhas criações elas tenham essa consciência, mas só com equilíbrio. Porque se eu tenho esse excesso dessa polaridade masculina, esse excesso dessa polaridade feminina, sem um devido equilíbrio, vai dar esse problema, vai dar esse processo equivocado da energia. E até pegando, melhor retornando ali a um ponto que foi falado sobre as leis de Newton, né? Então ele traz todo né, uma história ali até se chegar, inclusive, para falar sobre a gravidade. Então ele traz a maçã, né, naquela anedota, né, que é trazida sobre ele, né, e aquele questionamento que nós já fizemos aqui, né, num outro episódio, tá, por que uma maçã? Por que não foi, né, uma pera, um abacaxi? Abacaxi não dá árvore, né, mas algo assim que qualquer outra fruta não, é uma maçã. Então a gente olha para essa maçã como esse símbolo sexual. Inclusive a Bíblia ela não especifica ali um fruto. Mas esse fruto é o que? É algo que é a semente. Então diz assim, olha, se você experimentar dessa semente, ou seja, dessa fruta que é o sexo, né, gera-se uma criação. E essa criação, ela, né, de uma forma etimológica, o pensamento ele tem esse olhar de algo que é um peso. Então, conforme nós vamos criando, nós vamos pesando. Aí entra essa gravidade, que é a própria mente. Então, quando Eva, né, teve esse contato sexual com Adão, né, que teve a queda, o que é um peso? A gravidade. Inclusive, é curioso, né, porque a mulher, ela engravida. Então, aí já a gente começa a perceber o que tem por detrás, né, desses mitos aí. De uma forma bem científica, inclusive. Sim, e dentro disso, dessas curiosidades, como as pessoas sabem de que essa questão de Adão e Eva ela está atrelada ao sexo do fruto, porque de maneira pejorativa, quando as pessoas elas mencionam a questão sexual, fala-se de provar da fruta. Então, lá no fundo, as pessoas sabem que essa saída do paraíso, essa saída do Éden, ela está atrelada à questão sexual. E tudo na natureza ele está movimentando através dos desejos. Então o desejo vem, né, faz essa movimentação, tem os dois, racional e emocional, aonde a razão ela vem, engendra, né, tudo isso, e a emoção ela locomove. Então percebe-se na natureza os ciclos dos animais, as sementes eclodindo, tudo isso são devido a esse fato dessa dualidade, dessas duas cargas, positiva e negativa, dessa imantação. Tudo isso, né, está acontecendo a todo tempo na evolução e involução. Quando a gente quer fazer como Atlas, citado pelo Aracides, a gente começa a olhar esse mundo e começa a ficar fora dele e começa a fazer o quê? A síntese de tudo isso e começa a entender o que criou, desconstruindo tudo isso e transmutando agora para realmente ser capaz de dominar a natureza. Mas não por querer mostrar poder a algo assim, mas domínio, porque domina a mente, domina a emoção e domina todos os laços positivo e negativo e todas as dualidades. É interessante, a gente trouxe ali no início, né, do episódio que essa é uma nova tônica. E seria realmente uma nova ferramenta, esse novo conhecimento que a gente veio trazendo, né, da temporada passada, que agora a gente chega nessa para dizer que agora tem uma nova ferramenta que você deve usá-la com consciência, né, para que você vá fazendo o seu trabalho pouco a pouco, porque agora não adianta mais falar que não teve acesso ou, né, nunca ouviu falar, como vocês mesmos trouxeram, porque agora eu consigo olhar para tudo isso, para toda essa criação e começar a colher esses frutos, né? Realmente, porque assim, dentro da gnose, desde os primórdios, mas aqui na contemporânea a gente traz o quê? É prática. Então não adianta nada a gente falar, simplesmente ouvir e não ir lá efetuar e realmente ver se tudo isso que a gente vem falando é verdade. Então a prática ela é essencial. A gente vai se aprofundar, claro, à frente, né, até chegar a essa prática, mas a gente vai vendo que gnose sem prática não é gnose. Então este é o diferencial, porque a gente tem várias linhas
né, de ensinamentos, mas o que falta para que todos que estão dentro delas se iluminem ou realmente cheguem a uma síntese é a falta de comprometimento com as práticas. E é por isso que a gente também afirma, né, que esse é um trabalho realmente que você vai ter que fazer por si só, porque ele é querendo ou não, né, é um trabalho que ele vai querer, todo momento, os pensamentos vai querer tá tirando você ali do caminho, então você tem que realmente caminhar com muita fé, vamos colocar assim, né, para que você consiga aí concluir toda essa etapa. Exatamente. Por isso que, para quem está nos acompanhando nessa nova tônica, nessa nova temporada, é importante que para esse primeiro episódio, mesmo que percebam, a gente realmente não se aprofundou, mesmo que falamos de temas aqui bem abrangentes, mas que, como um ponto de partida, comece a observar para onde é destinada a sua energia. Não somente a sexual, falando do ato em si, porque tudo advém da energia sexual como energia de criação, mas que perceba quais são as minhas criações. Porque a partir disso eu já começo a fazer esse filtro num primeiro momento do que eu preciso trabalhar nessas podas, para que posteriormente nos próximos episódios a gente vá com profundidade falando de questões práticas também, conforme muito bem mencionado pelo Sidney. E até, né, como nós falamos de várias questões ligadas a toda essa energia sexual e né, até como o Lincoln colocou, o que nós estamos fazendo com essa energia? E claro, no próximo episódio a gente vai trazer a prática em si. O que eu faço? Como é que essa refinaria, eu vou fazer o que com ela? De que forma que faz isso? Então, aí é dentro dessa dualidade aí que criou algo físico, nós agora vamos, né, colocar e trazer para a prática aí essa transformação dessa semente em outras energias. Realmente esse tema é muito instigante. E se você se sentiu instigado a conhecer mais sobre a transmutação sexual, no próximo episódio vamos falar realmente como se pratica a transmutação. Por aqui, finalizamos mais esse episódio. Paz vivencial e até breve. Paz vivencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve.